Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa última parte da aula sobre prefixo e sufixo, tá? Nessa nós vamos focar um pouco mais aqui no sufixo, que é aquele elemento que é adicionado depois do radical, né? Então vamos focar um pouco nele. Vamos ver aqui qual é a principal função do sufixo. Então, vou começar a leitura aqui. Os sufixos têm como principal característica modificar o sentido da palavra original, né, que é o radical, modificar o sentido do radical, e o sufixo faz uma coisa além. Ele também modifica, na maioria das vezes, tá? Não em todas, mas na maioria das vezes, a classe gramatical da palavra, a classe gramatical do radical. Então, ele faz duas coisas. Ele modifica o sentido, tá? E ele, quase todas as vezes, modifica a classe gramatical. O que é a classe gramatical? É aquela que nós já estamos vendo há algum tempo, né? Substantivo, artigo, adjetivo, tem advérbio, que ainda nós não vimos. Então, assim, ele modifica, é verbo, né? Então, ele modifica a classe gramatical do radical, tá? Essa parte de classe gramatical nós não vamos atentar nessa aula, vamos deixar um pouco mais para frente, precisa de um pouco mais de detalhe. Nós vamos focar nesse daqui, ó. Como ele modifica o sentido do radical. É igual foi visto no prefixo, né? Ele muda o sentido da palavra. Então, tem a mesma função, tá? Nesse caso, o sufixo tem a mesma função, ele vai modificar o sentido do radical. Aqui nessa aula nós temos três, né? Três tipos de sufixo, né? E igual no prefixo, o sufixo, cada um tem o seu significado diferente. Então, aqui nós temos três, né? Que são três bem comuns de aparecer em textos ou no dia a dia, de ouvir falar, ou de vocês mesmos falarem. Existem outros também, eu vou deixar aqui na lista, né, no YouTube, na internet, para poder fazer consulta. Mas vamos ver três bem comuns. O primeiro, aqui, ó, eiro, vamos aumentar um pouco aqui a tela, isso. Eiro, rio, ista, tá? Esses três sufixos, ele tem o significado de profissão. Então, quando nós acrescentamos um desses três sufixos aqui a alguma palavra, vai dar o sentido de profissão, tá? Então, um exemplo. Exemplo. Padeiro, né? Lá, ó, tem o sufixo eiro, então é uma profissão. Então, trabalha com alguma coisa. Então, padeiro é quem trabalha, por causa do sufixo, ó, modificou, trabalha com pão, tá? Bibliotecário. Ó, aqui no final o sufixo rio, né? Então, modifica a palavra, dando uma profissão. Então, bibliotecário. Trabalha, por causa do sufixo, ó, trabalha na biblioteca. Taxista, ó o sufixo aqui, ista. Trabalha com táxi, tá? Então, o radical seria táxi. Só que como foi adicionado o sufixo ista, e o sufixo ista dá o sentido de profissão, então não é apenas o táxi, o carro, é quem trabalha com esse carro, quem trabalha com o táxi, tá? Bibliotecário, quem trabalha na biblioteca, não é só o local biblioteca, é a profissão, ó, quem trabalha na biblioteca. Vamos ver outros. Sufixo área ou aria e óreo, tá? Ele dá o significado de lugar.
tá? Então, vai modificar o radical, dando o significado de lugar. Então, exemplo. Padaria, sufixo aqui, ria. O ria dá o significado de lugar. Então, é o lugar de comprar pão. Dormitório, ó, aqui o sufixo ório, dá o significado de lugar. Então, o que é dormitório? É o lugar de dormir, tá? Então, não é o radical seria dormir. Dormir. Mas como foi acrescentado o sufixo ório, então ficou lugar de dormir. Aria. Aqui é o radical, aqui nesse caso é pão. Foi acrescentado aria, então ficou lugar de comprar pão. E outra aqui é oso e ento. Esse sufixo aqui dá um significado de característica, tá? Característica pode ser positiva ou negativa, tá? Então, aqui 2 exemplos. Jeitoso. Então, é uma característica positiva. É alguém que tem um jeito legal. A pessoa ele é jeitoso. O jeito dele é bom. Ciumento. O sufixo ento dá o significado de característica. Nesse caso, uma característica negativa. Então, ciumento é uma pessoa que tem ciúmes, tá? O radical aqui nesse caso é ciúmes, só que daí, como foi acrescentado o sufixo ento, ficou uma característica, tá? Não ficou o adjetivo ciúmes, ficou uma característica de uma pessoa ciumenta. Jeitoso, olha lá. Aqui o radical é jeito. Foi acrescentado oso, então ficou uma característica da pessoa. A pessoa é jeitosa ou jeitoso, tá? Então, o sufixo também, uma das características dele, né, ele modifica o sentido do radical. E daí cada sufixo tem um significado diferente, tá? Nessa aula, esses 3 tipos aqui tem que ficar na cabeça de vocês, tá? Este e este já tem que ficar, porque são bem comuns, então vocês ouvem bastante, leem bastante texto que apareçam palavras com essas terminações. Então, toda vez que vocês verem palavras com essas terminações, com esses sufixos, né? Vocês já têm que saber qual o significado de cada um para poder interpretar a palavra de maneira mais correta. E daí, interpretando a palavra de maneira mais correta, você consegue entender melhor o contexto daquela frase ou daquele parágrafo que você está lendo. E isso vai ajudar muito na sua interpretação. Você vai entender muito mais, muito melhor, com mais qualidade o que você está lendo, se vocês souberem tanto prefixo quanto sufixos. Tá? Aqui tem uma lista, né? Igual eu deixei lá disponível no prefixo. Tem uma lista com muitos sufixos, não todos, mas a maioria. Não precisa decorar todos, tá? Esse aqui serve de novo para vocês consultarem quando vocês acharem necessário. Ou quando vocês, para verem aqui um que seja mais comum, que vocês costumam aparecer bastante no dia a dia, tá? Mas o que tem que ficar da aula de hoje é esses daqui e qual é o objetivo, o que cada sufixo aqui significa, como ele modifica a palavra original. Beleza? Então vamos para a atividade. Uma atividade somente nessa aula. Vamos aumentar um pouquinho, isso. Escreva um pequeno texto, tá? Esse texto pode ser de qualquer gênero, pode ser narrativo, pode ser texto científico, pode ser
artigo de opinião, ou esses 3 que nós já vimos. Pode ser outros também que vocês já viram os outros anos, poema, algum outro, tá? Qualquer tipo de texto que vocês acharem melhor para vocês. Curtinho, pode ser curtinho. Utilizando pelo menos uma vez palavras que contêm os sufixos vistos na aula, tá? Então, aqui, ó, tem esses 3 tipos de sufixo que dão o significado de profissão. Vocês vão escolher um desses e dentro do texto de vocês tem que ter alguma palavra com algum desses sufixos aqui. Por exemplo, carpinteiro, por exemplo, motorista, ou bibliotecário mesmo que está lá, tá? Então, não precisa ser um de cada. Uma palavra com algum desses 3 aqui, tá? Pelo menos uma tem que ter no texto de vocês. E daí como que vocês vão mostrar para mim que vocês escreveram essa palavra? Vocês vão circular. Então, vamos supor que vocês escreveram lá no texto motorista. Então, daí vocês circulem a palavra motorista. Tá? Daí vocês vão lá e vão circular a palavra motorista para me ver que essa é a palavra que você escolheu. Que você escolheu e escreveu do prefixo, do sufixo, perdão. Bom, vão escrever uma palavra com o sufixo que tem o significado de lugar, que dá o significado de lugar, tá? Que é um desses aqui, ó, aria ou óreo, tá? Escritório, consultório, padaria, mercearia. Então, escolha uma dessas palavras. Tem que ter uma palavra dessa no texto de vocês, tá? Pode ser, não precisa ser uma de cada, pode escolher uma dos 2 sufixos aqui e escrever. Mesma coisa, escreveu a palavra, circula para me ver que que foi essa que você escolheu. E tem que ter uma palavra com o sufixo deu significado de característica, tá? Que é o que terminado em oso ou ento, tá? Jeitoso, bondoso, carinhoso, ciumento, algum outro, tá? Então não precisa ser um de cada, pode ser uma dessas 2 aqui, vocês escolham, escreva a palavra e circule essa palavra para me ver que vocês escolheram essa. Beleza? Então, ó, aqui está escrito pelo menos uma. Então, tem 3 aqui. Então, vocês vão circular 3 palavras no mínimo. Ah, pode ser mais? Pode, mas no mínimo uma dessas, uma dessa e uma dessa. Tá? Para vocês praticarem o uso na produção de texto. Tá? Então, coloque lá o título do texto também, não esqueça de pôr o título. E o texto pode ser bem curtinho. O objetivo aqui não é nem o texto mesmo em si. O objetivo é o uso da palavra com sufixo na produção de texto, que vocês vão fazer isso muito, tá? Muito. Então, vamos já começando a treinar já. Beleza? Bem, vocês vão fazer sem maiores dificuldades, tá? O que vocês vão copiar no caderno? Aqui é a aula de hoje. Coloque lá o que está de cor diferente em destaque, fazendo sempre as 2 leituras. Ficando com isso daqui na cabeça já, né, da aula, que é importante. E a atividade. Atividade aqui. Copiem, respondam, tirem foto e postem lá por gentileza na plataforma. Belezinha? Então, bons estudos aí para todo mundo e até a nossa próxima aula.